Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Calma, rapaziada, eu não tô aqui pra criticar o Dorival Júnior apenas, né, o Corinthians depois de uma vitória, não é isso. É apenas ponderar algumas situações. Eu me espantei com a escalação do Dorival. Quando eu olhei, eu sabia que ele ia mexer no time de novo, mas dessa maneira, mudando completamente o esquema, sabia que ele não tinha o Memphis Depay, o Ranieri era dúvida, então começou no banco, entrou no segundo tempo. Agora, realmente, eu não imaginava um 4-5-1 para jogar contra o Santos em casa. E tem que exaltar a terceira vitória sobre o Santos no ano. 2-1 na fase de grupos do Paulista, 2-1 na semifinal do Paulista, 1-0 agora no Brasileiro, sempre com o Yuri Alberto sendo decisivo. Uma supremacia que já vem de tempos, né, do Corinthians sobre o Santos, né, nos últimos anos. E o Santos está numa situação delicadíssima, né, pincelando um pouquinho sobre o peixe aqui, porque o Santos está fazendo aqueles jogos em que em algum momento até parece que vai ficar perto de fazer um gol, ou até de vencer, porque, enfim, né, não que jogue tão melhor assim que o adversário, mas está dentro de uma competitividade natural, mas parece que falta um pouco de sorte às vezes. O jogo contra o Grêmio foi muito assim, perdeu o jogo no final, e o Corinthians foi melhor no segundo tempo e tudo mais, mas no primeiro tempo, até pela escalação do Dorival e postura do time também, o que está me incomodando de verdade, o Santos, ele, enfim, dominou as ações em alguns momentos. O Zé Ivaldo perdeu um gol inacreditável, inacreditável. Cruzamento do Rolézer pelo lado esquerdo, né? Ele de cabeça, de frente pro Hugo, acaba chutando para fora. E depois o Barreal, também numa jogada do Rolézer pelo lado esquerdo, ele chuta e a bola passa isso aqui da trave. As melhores chances foram criadas pelo Santos no primeiro tempo. Teve uma falta do Coronado, é verdade, que o Brasão fez uma baita defesa. E só. Por que me incomodou a postura do Corinthians? Porque no 5-4-1 é mais um esquema diferente do Dorival, ele tá mexendo demais no time. Eu sei, não tinha Memphis, eu sei, o Ranieri era dúvida, até entrou no decorrer do jogo, mas assim, teve uma situação que eu gostei. Então, assim, eu vou ponderar situações positivas e negativas. O Félix Torres como um lateral, o que ele faz? Ele faz um sistema de 3 zagueiros, com o André Ramalho no meio, o zagueiro da sobra, o Kaká mais à esquerda e o Félix Torres mais à direita. Ele não tinha o Mateuzinho, era desfalque, e tá muito claro que o Léo Maná não é uma opção para o Dorival Júnior. O que ele faz? Aí depois disso ele povoa o meio de campo com o Maicon e o Bidon por dentro, o Coronado mais à esquerda, o Carrilho e o Martínez um pouco mais à direita. Os dois intercalaram muito essa profundidade, já que o Corinthians não tinha um lateral direito. Vamos combinar que o Félix Torres não jogou como lateral. Ele jogou como um terceiro zagueiro pelo lado direito. Mais ou menos como faz o Beldia com o Ferrarese. Mais ou menos como o Abel Ferreira faz com o Marcos Rocha, né? Embora o Marcos Rocha é lateral, mas ele faz muitas vezes aquela saída de 3 ali e dificilmente passa do meio de campo. É que quando ele passa, ele tem muita qualidade, né? Pela experiência, ele consegue fazer cruzamentos, ele consegue fazer infiltrações. Mas o que faz o Corinthians? Ele aposta nesse sistema de ter 2 jogadores ali que atacam aquele espaço, povoar o meio de campo, né? Com o Maicon, que é o preferido hoje do Dorival, o Bidon ali para ter circulação de bola e o Coronado mais à esquerda. Só que esse jogo dele ficou muito estático. E eram muitos jogadores que não atacavam. Eles simplesmente ficavam esperando o Santos, errando muitos passes, e o jogo do Corinthians não se desenrolou. Até porque é o que eu digo pra vocês, ele não define um time, ele não define um sistema, falta entrosamento. E vamos combinar, o Dorival não tá tendo tempo de treinar. Então, como é que ele, sei lá, ele coloca no jogo uma escalação completamente aleatória? Ele ficou meio bravo com as perguntas, dizendo que isso é apenas uma questão conceitual, né? Que na hora que a bola rola as coisas mudam. Pois é, mas os jogadores não me parecem ter entendido isso. Aí o que ele faz? Aí ele tem uma medida importante. Ele, sem fazer alterações, ele posiciona o time de uma maneira diferente. E aí você vê tanto o Martínez, especialmente o Martínez, atacando muito mais o lado, a profundidade, o Coronado se aproximando do Yuri Alberto, porque, cara, assim, o que acontece com o Yuri Alberto? O Yuri Alberto, ele tirou alguns coelhos da cartola nesse jogo. Ele realmente encontrou soluções onde o sistema não o favorecia. Uma das grandes dificuldades que o Yuri sofreu no Corinthians, com o Mano Menezes, com o Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira menos. O Antônio deu muita moral pro Yuri, até tentou montar um sistema melhor para ele. Mas especialmente com o Mano, lá atrás com o Luxemburgo, o Yuri, ele não pode jogar isolado na frente como inicialmente o Corinthians adotou esse sistema. Porque ele fica preso entre os zagueiros e ele fica
sem parceria para tabelar, não tem o espaço no ponto futuro para ele atacar e não tem como fazer pivô ali com a marcação adversária. Mesmo assim, o Yuri ainda tentou uma cabeçada no primeiro tempo, ainda tentou se deslocar. No segundo tempo, quando você vê que o Coronado aproxima, que o Carrilho começa a chegar mais por dentro, que o Martínez ataca por lá, que o Bidon também começa na construção, aí você vê que o jogo apoiado funciona muito melhor. E aí foi uma questão mais até de postura e de posicionamento do que necessariamente de sistema, tá? Mas isso foi o que aconteceu, né? E aí o Yuri Alberto começou a desencantar, começou a fazer o seu jogo, e aí no gol, né, o Martínez ataca pelo lado direito e bota na cabeça do Yuri, e aí voltando no Santos, né? É o típico gol do time que tá complicado, né? Porque toma um gol em que o goleiro faz um milagre, mas a bola passa isso aqui, enfim, e acaba perdendo o jogo por esse gol. Só que aí a gente teve um segundo gol, que é um gol maravilhoso do Yuri, numa saída de bola, uma recuperada, na verdade, do Félix Torres, que, vamos lá, fez um bom jogo, tá? Eu posso estar sendo xingado aqui, mas eu acho que o Félix Torres, comparando com ele mesmo, numa linha de 3, mais à direita, pode funcionar. Pode funcionar. O André Ramalho foi menos exposto. O Kaká da mesma forma. A gente vai analisar individualmente aqui, tá, obviamente eles tecnicamente muitas vezes deixam a desejar. Agora, que depois, especialmente no segundo tempo, que risco que o Santos ofereceu ao Corinthians no segundo tempo. Então, é mais um jogo que o Corinthians passa sem sofrer gols, dentro de um sistema que me parece interessante até por esse escape pelo lado direito, em que o Martínez, que jogou uma enormidade, atacando esse espaço, funciona muito bem. Pode ser uma opção até para ser lateral mesmo, se ele quiser ser lateral direito ou um ponta por aquele lado. O Dorival está tentando colocar o Carrilho de ponta exatamente pela dificuldade que o Corinthians tem no elenco de jogadores dessa característica. O único cara é o Thales Magno, realmente, que não anda numa boa fase técnica. Então ele está tentando resgatar o Carrilho nesse sentido. Eu acho arriscado, porque o Carrilho tem funcionou muito bem esse ano inteiro como um jogador mais como meio-campista, caindo muitas vezes por ali. Agora, você fixá-lo como ponta, embora tenha jogado a carreira toda dele assim, eu acho que ele foi reinventado por Ramon e Emiliano Dias, ainda no Al Hilal, eles contam muito essa história, no meio de campo e funcionando muito bem. Acho muito ruim você abdicar daquilo que o Carrilho tem oferecido de melhor ao time. Mas enfim, são as ações e as medidas do Dorival. O Félix Torres, que eu estava elogiando, ele rompe, né? Ele consegue levar vantagem sobre o David Washington. O Klaus está de frente para o lance, manda seguir e ele dá um passe. Cara, o passe que ele deu, reparem no passe que ele deu, ele dá um chute no ponto futuro, que é o que o Yuri mais adora, né? Mas cortando, rasgando a linha defensiva do Santos, e a bola faz uma curva e chega na frente do Yuri. O Yuri avança, dá uma cavadinha, vence o Brasão e faria ali o segundo gol. O Yuri já tem 44 gols, sem esse gol, né, que não foi validado, já é o artilheiro máximo da Neoquímica Arena, superando o Ángel Romero, já é o maior artilheiro do século XXI do Corinthians, e tem 12 gols agora na temporada. É impressionante. O Yuri Alberto, nesse jogo, mesmo sem ter o apoio, ter o Memphis, por exemplo, o Romero desde o início, sem ter uma parceria, tendo jogado o primeiro tempo praticamente isolado, ele conseguiu encontrar soluções para o time do Dorival. O Yuri merece os parabéns, como sempre, né? Como se doa para o time e como tenta resolver todos os problemas. E aí me incomoda porque o Rafael Klaus ainda é um árbitro que a gente sabe que as decisões que ele toma em campo, dificilmente ele é convencido pelo VAR. E, cara, contra o Inter, por exemplo, né, o Corinthians teve muitos gols, 2 gols anulados por conta de faltas na origem. E uma origem ainda que não está bem definida pela FIFA dentro de um protocolo, né, que a gente não sabe o que é o chamado APP, né, que é o Attack Phase Position, que é a fase de ataque. Muitas vezes faltas no campo de defesa, como foi o caso, inclusive, em que lá na lupa você considera uma infração, aí você anula um gol que dava todo o tempo do adversário se recuperar e tal. Isso me incomoda, até porque é óbvio que há um contato. É óbvio que é um contato. O Félix Torres toma a frente do David Washington. E um contato, para mim, muito sutil. Eu não vejo infração no lance. E o Klaus também não vê. Dentro de campo, no calor do jogo. Só que aí ele vai pro VAR, vê o lance em câmera lenta, vê que tem um contato, aí o jogador cai, aí ele leva vantagem, sei lá, interpreta dessa forma, vai lá e anula o gol. Cara, é inacreditável o que os árbitros e os árbitros de vídeo estão conseguindo fazer.
com esses lances assim, sabe, muito sutis de contatos, enfim, né, de jogo em que você encontra um motivo para anular um gol. Eu acho muito pouco, acho muito pequeno você encontrar um motivo desse. É uma falta, o cara tira o cara da jogada, é uma coisa. Agora uma disputa normal ali, em que tem um contato, o cara acabou caindo e tal, e o árbitro validou no campo. Eu acho inacreditável você anular um gol desse. Enfim, foi o que aconteceu, não fez falta, felizmente. Fez pro Yuri, né, que teria mais um na conta. E aí, com isso, o Corinthians venceu o Santos apenas por 1-0. 3 pontos fundamentais, precisava ganhar. O jogo não foi tão vistoso. Esse rodízio eu acho ainda muito nocivo para o time, né? Porque a gente não vê um desenrolar de padrão, mas me parece muito claro que isso vai se manter até a pausa para o Mundial. Se os reforços chegarem, se o Dorival conseguir treinar mais o time, aí a gente pode ter uma outra perspectiva depois. Claro que o Memphis fez falta, claro que um jogador como esse faz falta ali no comando de ataque, na criação. O Rodrigo Garro, então, nem se fala. Tem uma perspectiva dos dois voltarem aí nos próximos dias, né? Acho que o Garro um pouco mais, mas o Memphis no final de semana que vem, acho que é uma grande expectativa. Mas tem algumas soluções defensivas aí que eu achei interessante, até só para não falar mal, né? Gostei do sistema de 3 zagueiros, ou 3/lateral ali com o Félix Torres, com o Martínez e o Carrilho ali pelo lado direito. Acho que você ganha campo, você tem uma solidez, uma segurança. O André Ramalho acho que pode funcionar muito mais numa linha de 3, foi como ele funcionou quando chegou ao Corinthians. Então tem algumas mexidas aí que, ok, a gente consegue tirar um saldo positivo. Agora, tá muito pouco, né? Em termos de postura, eu esperava que na chegada do Dorival, aquele sprint, ele fosse dar uma resposta muito mais incisiva em termos de atuação, em termos de protagonismo do time, e não é o que está acontecendo, até pela rodagem do elenco que ele vem fazendo. Mas enfim, são 3 pontos importantes. Vem uma decisão aí pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino no meio da semana, o Galo no final de semana que vem, depois a decisão contra o Huracan pela Sul-Americana. É uma sequência danada. E é óbvio que ele não vai usar todo mundo o tempo inteiro. Eu entendo isso, mas tá mexendo demais, inclusive no sistema, como foi o caso hoje. Felizmente ele posicionou a tempo e o Corinthians conseguiu vencer o jogo. O que vocês acharam? Do Dorival? Dos jogadores? Quem que vocês destacam? Martínez jogou muito, né? O Yuri Alberto foi decisivo. Quem mais? A defesa, dá para destacar? Não sei, com vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!